Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez de volta aqui para mais um vídeo aqui no canal Luan Adênio. Você que pela primeira vez está a nos assistir, eu desejo seja bem-vindo ao nosso canal qual mostro os meus cultivos aqui na minha casa sobre rosa do deserto, dou dicas importantes, aquilo que eu tenho aprendido. E muito mais, né, pessoal? Então, no vídeo de hoje, irei dar 5 dicas importantes, né, no cultivo das adênios da rosa do deserto, especificamente a obeso, que é a que a gente mais cultiva aqui na nossa região, aqui no nosso país. E no vídeo de hoje 5 dicas muito importantes, ou seja, assim, 5 dicas cruciais, os erros que as pessoas mais cometem no cultivo de rosa do deserto, ou seja, os 5 principais erros que nós cultivadores comete, ou seja, que eu já cometi e tento corrigir ainda hoje. Por isso eu vou repassar para vocês, para que vocês venham ter rosa do deserto saudável, sem nenhum problema. Vocês estão vendo essas daqui que eu estou mostrando nesse vídeo, são da minha coleção, né? Ou seja, qualquer pessoa tem a sua coleção. Essas daqui são as da minha coleção, né, que ficam expostas aqui no jardim da frente. Barbiguel, aquela LM5, a Pinot Noir, né? São várias da minha coleção, Eternal Summer. E através dela irei mostrar assim, em cima delas, dicas muito importantes para que se você cometeu esse erro ou está cometendo, você vai corrigir para não prejudicar a sua rosa do deserto. Então, eu peço a você que fique comigo, que a partir de agora irei dar as dicas mais importantes, talvez você não tenha visto. Bom, pessoal, a primeira dica importante que eu acho no cultivo da rosa do deserto é o ambiente, ou seja, o ambiente favorável para a rosa do deserto. O ambiente favorável para a rosa do deserto, pessoal, é um ambiente no qual ela fica exposta ao sol por boa parte do tempo. Ou seja, se você tem um lugar que ela tem assim a probabilidade de pegar até no máximo 6 horas de sol, é ótimo para ela. 5 horas está bom demais. Agora, a rosa do deserto ela não pode ficar na sombra, porque como o nome já diz, rosa do deserto, ela vem de um clima seco, né? Então, no verão, elas se adaptam muito bem, né? No inverno, às vezes a gente tem problema com fungos, com algum apodrecimento, né? Mas ela é uma planta que ela se adapta muito bem em climas quentes, né? No verão, principalmente, né? E no Nordeste, ela se dá muito bem, né? Apesar que tem rosas do deserto, né? Tem de uma genética diferente das outras, que apesar do clima quente, ela ainda sente um pouco, ou seja, pode até dar queimaduras, mas a rosa do deserto é para climas quentes. Então você colocou a sua rosa do deserto dentro de casa ou num lugar que só pegue sombra e pega claridade, você está cometendo um erro grave. Você tem que colocar a rosa do deserto num lugar que ela pegue o sol da manhã até 1 hora da tarde ou o sol da tarde, mas que ela pegue o sol. O sol é uma vitamina tanto para a gente, né, seres humanos, como para as plantas, e ela necessita do sol para se desenvolverem bem. Pessoal, segunda dica bem importante é a questão da rega. Muitas pessoas já têm mandado mensagem para mim perguntando questão de apodrecimento, de raiz, isso. Então, a primeira coisa que eu pergunto é onde é que a planta está e como é que está a rega. Aí tem pessoas que dizem, eu rego só uma vez e daqui a 3 dias eu rego de novo.
eu rego 2 vezes por dia. Pessoal, a rosa do deserto, ela nem gosta de muita água e nem gosta de pouca água. Por quê? Porque você coloca pouca água nela, vamos dizer, você rega hoje e passa 3 dias sem regar, a terra vai ficar totalmente seca nesses outros dias e acontece de desidratar a sua planta. É por isso que às vezes ela não flore e não se desenvolve. Eu tenho por mim que no verão a rosa do deserto ela tem que ser regada pelo menos 1 vez por dia. Por exemplo, você vai para o trabalho, quando chega à noite, 6 horas, você rega ela e no outro dia você rega novamente no mesmo horário. Vocês estão vendo aqui que o substrato já está seco na parte de cima. Mas como é que eu quero saber se o substrato, se ela necessita de água? Eu coloco meu dedo aqui, né? Enfio meu dedo. Ó, entrou todinho, não saiu molhado. Então, é necessário que eu regue ela. Ou seja, eu reguei ontem à noite e ela já está necessitando ser regada, porque o substrato está totalmente seco. Se eu coloco o dedo, enfio lá e sai enxuto, porque ela necessita de água. Essa é uma dica muito importante, porque você pode perder planta por apodrecimento, justamente por conta do excesso de água. Então, você fazendo isso, mas demora regar todas, colocando o dedo, mas é um ponto positivo para você não ter problema com o apodrecimento das suas rosas do deserto. Pessoal, a terceira dica bem importante é a questão do substrato, né? Tem pessoas que já me perguntaram: Luan, qual é o substrato que você utiliza? Eu procuro, pessoal, colocar minhas plantas, minhas rosas, principalmente rosas do deserto, no substrato mais drenante possível. Olha como é o substrato. Aqui, pessoal, é uma mistura de carvão triturado com compostagem, né? É uma mistura de compostagem. Eu adiciono só um pouquinho de areia grossa. Pessoal, se eu jogar água aqui, não é nem 2 minutos, não é nem 30 segundos, já está descendo aqui. Então, se você quiser, você compra a sua rosa do deserto, aí você vai ter que colocar ela no substrato bem drenante. Por quê? Porque isso facilita o desenvolvimento das raízes, as raízes enraizar mais fácil, se propagar. Você não vai ter problemas com questão de apodrecimento de raízes, porque não vai ficar aquele acúmulo de água. E também, quando você for tirar ela desse vaso, você vai notar que nenhuma raiz vai estar danificada por conta do substrato. Então, quando você for plantar um rosa do deserto, você procura o substrato mais drenante possível, né? Você pode mesmo fazer o seu substrato com casca de ovo, com carvão triturado, com um pouquinho de areia grossa. Faz uma compostagem no quintal de casa, coloca resto de alimento lá, quando tiver decomposto, pega aquele e mistura no substrato. Você vai notar que seu substrato ele vai ficar rico e bem drenante, né? Pega banana, casca de banana, tritura, passa no liquidificador, coloca no seu substrato. Vai ser um substrato rico. Eu faço isso das minhas. Vai ser um substrato rico e você não vai ter problema. E um substrato leve, né? A quarta dica, pessoal, é muito importante, é sobre o levantamento de caudex, sobre o transplante. Você compra uma rosa do deserto, vamos dizer assim, numa floricultura ou em uma casa de jardinagem, onde você vê na rua, você vê alguém vendendo, você compra, vem naqueles copinhos ou num vasinho apertado, você quer mudar, você acaba mudando e a sua rosa do deserto começa as folhas a amarelar, começa a murchar o tronquinho, você começa a se desesperar e não sabe o que foi. Então muitas pessoas me mandam mensagem, tanto nos comentários, né, como também no meu WhatsApp, perguntando sobre essa dica, sobre o que eu vou falar. Então, pessoal,
Quando você for fazer a mudança dela para um vaso, não mexa nessas raízes aqui, ó, nessas pequenininhas, nessas maiores. Você não procure não mexer nessas raízes no momento que você for mudar. Esse é um dos pontos cruciais que as pessoas acabam perdendo sua planta. Quando você for mudar, uma coisa que eu faço bastante nas minhas, quando elas estão com um tronco bem assim, avantajoso, bem gordo, cheio de raízes, o que é que eu faço? Eu coloco o substrato na bacia, tiro ele com a terra, coloco ele dentro da vasilha, cubro com o substrato e ali eu vou regando. Conforme a gente vai regando, a terra, o substrato vai saindo dessas raízes fininhas, vai descobrindo elas. E depois, com o tempo, você só vem com a gilete esterilizada e você faz apenas os cortes aqui, né, tirando, que depois eu vou tirar aqui. Ela já está com mais de 15 dias aqui. Eu fiz até vídeo mostrando uma maneira mais fácil de você mudar uma rosa do deserto para um vaso. E você vem com a gilete, tira e ela vai ficar com um formato bem desejável. Essa dica é uma dica muito excelente, porque antigamente, pessoal, eu tinha problemas com levantamento, com transplante de rosa do deserto. Agora eu já praticamente esse não é mais meu problema. Pessoal, a quinta e última dica, para o vídeo não ficar muito prolongado, é sobre a questão da adubação. Que eu vou mais por os comentários, né? Tem clientes meus e tem também assim amigos que mandam mensagem para mim dizendo: Luan, as folhas da minha rosa do deserto começaram a amarelar e eu já olhei, tá tudo firminho o tronco e começaram a cair de repente e não segura botões de forma alguma. Aí eu pergunto: mas você usou alguma coisa? Sei como é que tá a rega, como é que ela tá, onde é que ela tá? Aí eu vou fazendo o diagnóstico, né? Que eu acho que todo cultivador de rosa do deserto faz as perguntas para poder chegar ao ponto principal. E às vezes a pessoa diz: não, utilizei aquele produto, eu utilizei um defensivo, utilizei às vezes de uma forma errada. Então, pessoal, por isso que eu deixei por último, a questão da adubação tem que ser com muito cuidado. A questão de defensivos para controle de pragas tem que ser com muito cuidado, porque isso prejudica a sua rosa do deserto, né? Vocês estão vendo que minhas rosas do deserto tem uma folhagem bem verde, né? Todas sadias, essas daqui da frente também, as lá de trás, né? Todas aqui, né? Não tenho o que reclamar, né? Então são sempre bem vistoriadas, né? A adubação eu sigo o cronograma que eu sempre anoto no meu caderno, né? Quando é aqueles forte que a gente compra nas casas de jardinagem, eu sigo o que a embalagem vem dizendo. Quando é o NPK granulado, eu faço mensalmente em pequena quantidade. Quando é uso de defensivos para o controle de pragas, fungos, ácaros, cochonilha, eu também sigo conforme os nossos amigos ensinam. Quando eu vou comprar também eu pergunto como é que faz, né, para não cometer nenhum erro. E o que eu faço nas minhas eu procuro ensinar para os nossos amigos. Então, você, meu amigo, que assistiu até o final, você, minha amiga, que também assistiu, que tem dúvidas e que eu não deixei bem claro, porque às vezes existem muitas dúvidas, né, na rosa do deserto. Eu coloquei só 5 dicas, 5 erros, mas você pode entrar em contato comigo, né, porque às vezes você faz uma pergunta aí no comentário e eu não consigo responder devido à questão do trabalho meu e também a outras mensagens. Então você entra em contato com meu número, vou deixar na descrição, e lá posso até indicar você ao nosso grupo Rosa do Deserto e a gente poder esclarecer mais outras coisas. Então desde já eu agradeço a você que teve paciência para ouvir todas essas dicas até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.